RTM, Rádio Transmundial de Portugal. Nascido no século XIX e sendo um dos nomes que mais propagou uma literatura sombria e surreal, Franz Kafka foi um escritor que nunca quis os seus escritos publicados. Inclusive até deixou escrito que tudo fosse queimado. Mas ainda bem que o seu melhor amigo não lhe deu ouvidos, porque hoje vamos entrar um pouco no mundo das suas obras e ideias, e para isso eu tenho comigo a Inês Gaspar, que no fundo é uma criadora de arte. Ela que se desenvolve a partir da dança e também do teatro, mas também é uma das vozes e faz parte da produção do Mulheres de Esperança. E eu sou a Ana Margarida e começa agora mais um Entre Linhas. Inês, eu gostaria de começar a bombardear-te já de perguntas mais profundas, porque quando nós falamos de Kafka, obviamente estamos a falar de um homem muito profundo, mas isso não seria justo, então vamos começar da maneira certa. E eu quero te perguntar, em primeiro lugar, ainda te lembras quando é que tu tiveste contacto com as obras de Kafka pela primeira vez? A tua idade, o momento da vida onde tu estavas, a primeira obra, como é que foi? Eu soube de Kafka já muito mais tarde na vida, ao contrário dos jovens de hoje, que são introduzidos logo no secundário. Eu fui ouvindo falar da obra da Metamorfose, mas não a tinha lido. Entretanto, há uns 5 anos atrás, por estar exatamente a trabalhar com jovens ao nível do ensino secundário, decidi explorar a obra da Metamorfose, e ela aconteceu numa altura muito chave em que também a minha vida passava por uma metamorfose. Então foi assim um impacto gigante que teve em mim. Então foi bem recente. Porque eu já fui das que Sim, teve a experiência no secundário, porque até faz parte do plano de leitura nacional. Inclusive exatamente. foi a mesma obra. E eu ainda tenho, eu não sei se tu tiveste essa sensação também, mas eu ainda tenho ainda muito vívido aquele momento de estar a ler e aquela sensação de me conseguir ver como o Gregor, que passa a ser um inseto. Eu lembro-me até da descrição das patas, o facto de ele correr muito rápido pela casa, nas tentativas de se Sim, desviar de quem eu pudesse dar uma sim. pisadela. Só que recentemente eu acabei por ler Carta ao Pai, e aqui eu entendi um pouco melhor como é que era a dinâmica deste escritor e porque é que ele escreveu as obras que escreveu. Eu noto ele muito na sua escrita, não é? Muito deprimido, mas também reprimido. E se calhar Uhum. essa era a razão porque ele era tão brutalmente honesto e pessimista, ou realista, como as pessoas preferirem chamar, que eu acredito que todo pessimista é realista. Quando tu pensas em Kafka, quais é que são as principais características que encontras na sua escrita e que se misturam com a sua personalidade? Eu gosto, aliás, eu depois passei a gostar de facto muito de Kafka, e eu acho que as obras dele têm algumas características que me atraem, nomeadamente o facto de ele conseguir nos transmitir essa parte muito sensorial. Nós, de facto, começamos a sentir o aperto, a angústia, o sufoco, a sua descrição transporta-nos, pelo menos a mim, que gosto de, enquanto leio, construir os cenários, né, e visualizar quase o filme a acontecer na minha mente. hum, Consigo me sentir um pouco como o personagem. Então, para quem também trabalha muito com encenação e criação e performance, estas são características muito ricas. Depois, o facto dele não. Pois ele é muito simbólico, pelo menos ao meu olhar. O uso, por exemplo, as portas são aqui dois marcos muito importantes. Não é por acaso que o inseto está atrás de uma porta, e há a realidade dele e há a família e as expectativas e a humanidade, e há esta separação. A porta aqui parece-me extremamente importante. Uh, eu não li a Carta ao Pai, eu conheço a Metamorfose e mais recentemente o Processo, e ambos também acontecem com um personagem ao acordar
E a sensação que eu tenho é que quando acorda é que começa o pesadelo. Sabes, aquelas situações em que nós nos sentimos a ter um sonho perturbador, em que as coisas não fazem muito sentido. Aqui acontece ao contrário, não é quando dorme, é quando acorda. Então ele tem outra característica que não é claro, são obras um bocadinho intemporais. Se eu ler hoje, eu vou sentir, interpretar e refletir de uma maneira diferente do que há 5 anos. Não quer dizer que seja completamente antagónica, mas é diferente, mais rica, vai-me levar a outras reflexões. E ele não nos dá as respostas completas. Ele lança perguntas. Então eu acho que são obras, e ainda bem que são dadas, por exemplo, a Metamorfose é dada na escola, porque precisa de um acompanhamento à reflexão, pelo menos numa primeira abordagem. E é extremamente importante nós aprendermos a pensar. Não, nem aprendermos, é sermos estimulados no exercício do pensamento crítico e do questionamento e do olhar para dentro e para a sociedade. Certo, é um bocadinho pessimista, como tu dizes, é verdade, mas também o que é que nos faz pensar e questionar? Não são as coisas que não batem muito certo na sociedade, aquilo que está bom, está bom. Ninguém vai perder muito tempo com isso, não é? Exatamente, por isso é que eu digo sempre, eu considero que toda a pessoa pessimista é uma pessoa realista. E tu mencionaste uma coisa muito, muito importante que é a partir do momento em que ele acorda, as coisas parecem, lá está, o contrário daquilo que a gente vive, como tu disseste muito bem, que é aquele sonho perturbador. E nós acordamos, que alívio, era só um sonho. Mas ele não, é tipo quando acorda, é quando está realmente a acontecer. Então, por isso é que eu noto também muito realista, que é, malta, isto é um mundo real. E eu gostei muito do que tu apontaste sobre a questão do sensorial, de nos darmos Sim. conta. E olha, eu não sei se tu vais concordar comigo, mas, por exemplo, quando eu olho para a Metamorfose, e nós aqui já falamos de três obras principais dele, que é o Processo, a Metamorfose e a Carta ao Pai, a Metamorfose, então nós já estamos a falar de um rapaz que acorda já como inseto, essa é a primeira informação que nós temos, e lá está um inseto, algo que é repugnante a todos, e que ninguém consegue se aperceber que é ele, naquele corpo de inseto. E quando eu olho para a carta ao pai, onde ele explana toda a sua dor de que ele gostava de ter tido um pai mais presente, um pai diferente, e ele fala abertamente de tudo aquilo que ele aponta ao pai e que não teve, dá-me sempre a sensação que nós estamos perante um homem que se sentia muito invalidado e invisível. Eu não li o processo, por exemplo. Eu não sei qual é a leitura ainda, porque ainda não li, mas não posso saber exatamente qual é a leitura que se faz a partir dessa obra. Mas tu que já leste tanta metamorfose, já me ouviste falar um pouquinho da carta ao pai e leste o processo. Tu conseguias perceber isso nas suas obras? Tu acreditas que isso era uma coisa muito repetida nas suas obras? Sim, eu creio que as perguntas existenciais estão constantemente lá. Ah, Tu, na Metamorfose, vês muito o questionamento sobre o que é que nos torna humanos. Será que é a utilidade? Não é? Porque a partir do momento em que ele deixa de poder ter a sua função de prover e de fazer e dar e empreender, parece que vai se tornando gradualmente, vai perdendo importância, vai se tornando um peso e o melhor é descartarmos, não é? Que é aquele fim terrível. O que é que nos torna, afinal de contas, humanos? O que é que faz de nós quem nós somos? E eu noto isto, uma vez mais, este questionar no processo. Há uma frase muito interessante, num determinado momento, o processo eu acho que é ainda mais complexo que a metamorfose. E tem momentos-chave, ele é muito visual, eu já te vou descrever aqui algumas características, e tem momentos de diálogos-chave. E há um diálogo que ele está a ter com. Olha, agora já não sei precisar se é com o advogado, se é com o sacerdote, mas ele está a falar
com uma personagem que representa um poder superior e fala-lhe sobre o facto de ele ser acusado. E ele diz, mas de ele ser culpado. E ele diz, mas eu sou só humano, que culpa há nisso, não é? Em que tu ficas a perceber que aquele processo, afinal, não é uma coisa sobre a legalidade. Tu começas a ler com a sensação de que estamos a falar da lei, de como a lei realmente é muito intrincada e de difícil compreensão, e tu sentes-te enredado e num labirinto, mas às tantas começas a perceber que aquilo não é sobre especificamente lei, aquilo é sobre vida e as leis da vida, e ele faz esta pergunta, mas como é que eu sou humano, e ser humano não é ser culpado. Então é muito mais além, e ele questiona-se sobre, de facto, o valor do ser humano. E, e esta procura, aqui então é uma procura muito desesperante, porque toda a estrutura do livro, ela acontece uma vez mais num ambiente, em ambientes fechados, escuros, e depois temos o elemento porta, vezes sem conta. Abrem-se imensas portas e mais portas, e há portas que nunca se abrem. Tens corredores. Há lá uma parte em que ele vai a um cartório que não consegue, que não entra na cabeça de ninguém aquilo ser a descrição de um cartório normal. Imagina, assim, um género de um prédio cheio de andares e corredores e andares e corredores, ao ponto dele se perder. Quando ele quer voltar para trás, ele precisa de ajuda porque já não consegue sair dali, porque foram tantos corredores e tantas portas. A imagem que tu tens é que, como é que dentro de um prédio há todo um labirinto interminável, e faz-me lembrar, e era isto que eu há bocado estava aqui a retirar o nome porque eu estava a vê-lo mal, o quadro, o Relativity, de Ecker, que é muito conhecido, de escadas que não consegues perceber onde começam e onde acabam. E esta é a demanda deste homem, o Joseph Kappa, que está sempre a ser envolvido neste emaranhado de corredores, de portas, de difícil acesso, onde toda a gente, ao contrário aqui da Metamorfose, onde as pessoas não conseguem entender a parte dele, ali ao contrário, toda a gente sabe o que se passa com ele, menos ele. Ele é o único que não sabe sequer do que é que se trata o processo dele. Mas todos sabem, toda a gente que se cruza com ele, vindas, gente que ele nem conheceu, sabem quem ele é e que ele é culpado, e aquele julgamento, o constante julgamento da sociedade, e ele não consegue perceber do que é que ele é julgado. Um, e há uma transformação nele muito subtil, que ao início ele é, olha o quão louco começa este livro, com ele a acordar no seu dia de anos, ele acorda e estão lá os fulanos que o vão prender dentro do quarto. Tu acordas, estás ali tipo pijamina, acabas de abrir os olhos, é o meu dia de anos, e tens uns fulanos dentro do teu quarto a dizer estás preso, não sei o quê, comem-lhe o pequeno almoço. Então é surreal. E este olhar acusatório, ele no início começa muito altivo, porque ele é uma pessoa bem-sucedida, com um bom cargo, cheio de certezas, né? Até muito impetuoso, ele começa muito combativo, isto não pode ser, eu vou me mover, mover no sentido de resolver já isto tudo, e ele começa a ver que é difícil, que não há caminho. Portanto, o Kafka leva-nos a pensar sobre todas estas coisas que são realmente relativas. É tudo muito relativo. O olhar do outro sobre nós. E este personagem vai perdendo esta altivez gradualmente, vai se resignando, quando percebe que é tudo muito mais complexo. E então, quando ele vê que ele está à mercê
do favor dos outros, do olhar dos outros ser favorável ou não, mexerem os cordelinhos, como a gente costuma dizer. Não é possível ele chegar, ir a uma instância certa e resolver. Ele nem sabe que instâncias são e que entidades são. E isto é um bocado a sensação que nós às vezes temos. Nós queremos resolver coisas na vida e nós não sabemos a que porta bater. Esta sensação de eu quero andar para a frente, mas eu não sei como, tudo me é difícil, tudo me parece vedado, e os teus sonhos e a tua força parece que vai perdendo, e sentes que estás dependente de cair nas boas graças de alguém, mas isso também te vai comprometer os teus valores e leva-nos realmente a questionar todas estas coisas num ambiente visualmente surrealista, escuro, e ele tem uma frase que eu acho que resume, não vou dar aqui spoiler de tudo, mas o 9º capítulo para mim é assim o Ex Libris, onde das várias personagens que ele cruza-se com um sacerdote, que também está envolvido com estas, toda a gente está envolvida com o processo dele, é incrível. E ele diz, ele conta-lhe uma parábola muito interessante, e depois começam os dois a debater sobre essa parábola, têm visões diferentes. O sacerdote diz para mim aquilo que é o resumo da filosofia daquele livro e se calhar do pensamento de Kafka, né? Em que ele reflete. Conceber corretamente uma coisa e interpretar mal a mesma coisa não se excluem completamente. Ou seja, conceber corretamente uma coisa e interpretar mal a mesma coisa não se excluem completamente. E aqui há poucos dias, eu antes de ler esta frase, tinha estado uns dias antes a falar com uma amiga minha e a dizer-lhe: atenção, porque parece-me que duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Ou seja, há momentos em que o certo e o errado parece que conseguem coabitar, em que a antagonia das coisas parece coabitar. E isto dá-nos um nó. Dá muito nó. E sabes, eu não consigo desassociar a carta ao pai. Quanto mais eu te ouvia falar sobre o processo, mais eu não conseguia desassociar da carta ao pai. Porque Que é interessante. algo mais. Foi uma carta mesmo que ele escreveu ao pai dele, e inclusive ele pediu à mãe para entregar ao pai. E a descrição das portas, dos corredores intermináveis, o facto de toda a gente ter uma opinião e um julgamento acerca desse personagem, do processo, e notar-se que ele precisa constantemente procurar uma validação de outrem, é exatamente aquilo que todos os pontos que ele apontou ao pai, porque a mim deu uma sensação que o pai dele era bastante narcisista. O pai podia, o pai fazia, o pai decretava, o pai menosprezava tudo o que ele fazia, e nota-se muito que, à medida que ele vai desabafando, ele fazia tudo em prol da aprovação do pai. E essa aprovação nunca houve. E há sempre ali também muitos exemplos dele mostrar, esta era a tua opinião sobre o assunto, só que eu contraponho com isto. Então eu não consigo desassociar já as personagens dele com a convivência que ele tinha com o pai, que eu creio que então lhe marcou muito. Olha, nós já estamos perto de terminar, só que eu não te posso deixar ir embora sem duas perguntinhas. E eu creio que nesta tu vais conseguir ser bastante sucinta. Olha, no mundo em que nós Já vivemos. deu para perceber que eu falo demais. Já Não, não, percebi. não, porque é pelo facto de tu trabalhares com jovens, com adolescentes. Ok. No mundo em que nós vivemos agora, por que tu achas então que os jovens têm mais necessidade de ler as obras de Kafka? Não só porque fazem parte do plano de leitura, mas achas que poderá ter mais a ver com a necessidade de estarem mais preparados a lidarem com as dificuldades emocionais e psicológicas? Ou porque se sentem de algum modo não só acompanhados, mas compreendidos naquilo que Kafka escreveu? A juventude é sem dúvida uma fase de procura. Procura de definir quem eu sou, o que é que eu faço aqui, qual é que é o meu valor. Portanto, é sem dúvida uma leitura muito importante. Mas é uma leitura muito importante na medida em que
desperte o olhar para estes elementos todos e eles sejam levados a refletir. Porque, acima de tudo, importa que estas últimas gerações desenvolvam sentido crítico e consigam analisar estas várias nuances da sociedade e da vida como o coabitar de várias realidades ao mesmo tempo e que as coisas não se excluem por si só. É extremamente, extremamente importante. Nós vivemos numa era em que, eu já utilizei esta expressão lá na escola, queremos a papa Cerelac já processado, eu só tenho que engolir. E não pode ser. Nós temos que fazer o exercício, o difícil exercício de refletir, de questionar e estarmos à vontade com o facto de hoje eu encontrar umas respostas e amanhã eu se calhar ter que reformular a minha postura e a minha abordagem a essas mesmas questões e encontrar se calhar outras respostas. E está tudo certo. Exatamente. E eu concordo contigo sobre isso. E olha, que mais jovens então possam ouvir e falar de Kafka, não só ouvir, como também ler, sentirem-se motivados a isso. Então agora deixa-me passar para a última perguntinha, com muita pena minha. Certo. Mas já no final dos seus dias, nós temos um Kafka que, com a tuberculose já em estado avançado, ao ponto que ele já não conseguia falar sequer, e mesmo durante a sua vida ele teve sempre uma saúde muito delicada. Ele deixou escrito que queria que queimassem tudo aquilo que ele havia escrito. Só que, graças a Deus, o seu melhor amigo, Max Brod, não respeitou essa decisão e quando entrou no quarto dele encontrou tudo. Tudo, 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 tudo. E ainda bem que o fez. Então, para terminar, a pergunta que eu te faço é: qual é que é o perigo de nós acreditarmos tanto na identidade que os outros nos dão e ignorarmos o dom e talento que nos é dado? Porque Kafka terminou os seus dias acreditando que ele não valia nada, por causa dessa desvalorização que o pai lhe dava, ao ponto de não considerar que aquilo que ele escrevia tinha valor, e hoje em dia prova totalmente o contrário. A importância agora. É isso mesmo, tipo, Sim. o quão importante é nós acreditarmos então nos dons e talentos que nós temos, que nós sabermos quem somos e não acreditar naquilo que lá está, os tais julgamentos que as pessoas fazem a nosso a respeito, quase nos ditando quem nós somos e nós sabemos que não somos aquilo, mas podemos cair no erro de acreditar. O perigo é muito grande e agora é preciso também perceber que não podemos ser extremistas e dizer a opinião dos outros não me interessa para nada. Mentira. O ser humano constrói-se a partir da opinião do outro. A criancinha pequenina faz algo e olha instantaneamente para o seu cuidador, seja pai, seja mãe, seja avó, para procurar aprovação ou desaprovação em relação àquilo que fez. Portanto, não vamos para aqui nos armar em puritanos de que eu não preciso olhar do outro. Mentira. Agora, eu tenho que ter sentido crítico para eu conseguir filtrar as nuances que o olhar do outro traz. Porque o olhar do outro vem carregado com as suas experiências, as suas convicções, as suas crenças, a sua visão do mundo. O mundo não é igual aos olhos de todas as pessoas. Há um livro giríssimo que eu também te recomendo a ler, que se chama A Fábrica das Sedas. E é a história da vida de um homem contada sob a perspectiva de várias pessoas. Tem a sua própria perspectiva, tem da mulher, tem do amigo, e tu ficas com a sensação que estás a ouvir falar de vários homens diferentes. Então, é muito, muito importante nós sabermos receber feedback, daí o sentido crítico. Eu saber ouvir, ter a humildade de ouvir o outro, mas também ter o meu pensamento e a minha reflexão desenvolvida a ponto de agora eu olhar para aquilo de uma forma nua e crua e dizer o que é que daqui é importante para mim, não é o que eu gosto. O que eu gosto é só que me digam que eu sou linda e maravilhosa. Não, é o que é importante para mim.
E é conseguirmos fazer este exercício de é desconfortável, mas eu se calhar preciso de ter noção disto para crescer. E termos uma visão abrangente. Não é, se calhar, esta ideia, e a Bíblia fala disto, na multidão de conselheiros há sabedoria. Não é de um ou dois, é na multidão. O que é que os meus professores dizem? O que é que os meus mentores dizem? Como é que os meus pais me olham? Como é que as pessoas próximas que convivem connosco de várias formas, retirar esses feedbacks e humildemente perceber quais é que são os meus ângulos mortos, os meus pontos fracos, mas também conseguir perceber que nós às vezes acreditamos mais no feedback negativo do que no positivo. Por exemplo, quando a minha mãe me dizia que eu estava muito bem e que aquela peça de roupa me ficava maravilhosa, eu nunca acreditava, porque eu achava que ela só estava a ser simpática, porque era a minha mãe. Então nós também temos que conseguir depois acreditar que quando nos dizem que é bom, que é realmente bom, ainda que eu não sinta isso e esteja desconfortável, mas este é um exercício de reflexão, por isso é importante aprender a refletir. O Entre Linhas contou com a participação especial de Inês Gaspar e com a apresentação de Ana Margarida. Realização RTM Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.